Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da microbiologia. Eu sou Samira Moreira, sou engenheira de alimentos e mestre em ciência e tecnologia de alimentos e ministro conteúdos relacionados à microbiologia há alguns anos em instituições de ensino federal. Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail como uma das formas de contato. Há também na nosso ambiente no Classroom um fórum de dúvidas e vocês também podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Deixo aqui também meu Lattes para quem tiver interesse e algumas informações sobre a disciplina em si. É a disciplina do 5º período, de 45 horas, que tem como pré-requisitos a biologia celular e bioquímica. Então, você já vem com a bagagem bem significativa que vai facilitar bastante o nosso estudo no decorrer das aulas. Aqui as competências e habilidades da disciplina de microbiologia, que são caracterizar as diferentes classes de micro-organismos relacionados com a saúde humana, conhecer a importância dos micro-organismos no meio ambiente com relação aos aspectos biológicos, econômicos e sociais, conhecer o impacto dos micro-organismos na saúde pública e na cadeia ecológica, caracterizar as bactérias, fungos e vírus quanto à sua estrutura e fisiologia, bem como suas implicações para a saúde. Dos tópicos da ementa da disciplina de microbiologia, nós temos introdução à microbiologia, relações dos micro-organismos com o homem, outros seres vivos e meio ambiente, classificação, morfologia, genética, taxonomia, reprodução e importância das bactérias, dos fungos, dos vírus, técnicas laboratoriais básicas de microbiologia. Talvez alguns de vocês já tenham feito algum mini curso em algum evento do campus comigo e pode ter visto alguma dessas técnicas já, tá? Mas nós falaremos de forma bem do início sobre as principais técnicas, não se preocupe. Microbiologia ambiental, métodos para ensino de microbiologia e os micro-organismos, saúde e educação ambiental. Não necessariamente nós falaremos o tópico da aula dessa forma, mas todos esses pontos serão abrangidos no decorrer da nossa disciplina. Trago para vocês algumas bibliografias básicas e complementares. Excelentes livros nós temos nessas duas bibliografias, principalmente o Brock, o Tortora e o Trabuzzi, que são as bibliografias básicas. Quem puder ter essas bibliografias para poder aprimorar e melhorar o estudo, eu aconselho muito. Bom, a aula de hoje nós falaremos de algo bem básico, tá? Só para poder vocês conhecerem a grandeza e a importância da microbiologia e terem isso como uma verdade certa, tá? Que nós dependemos muito dos micro-organismos. Aqui nós temos fotos bem aleatórias. Nós temos o famoso coronavírus, nós temos também um combustível, nós temos antibióticos, uma galinha, oxigênio, um tubo entupido com alguma coisa, vinagre, nós temos aqui uma raiz com os nódulozinhos, nós temos também um navio em cima de uma mancha de óleo. Todos esses pontos aqui têm em comum algo que é o foco da nossa disciplina, que são os micro-organismos. Direta ou indiretamente, todas essas figuras e muitos outros pontos da nossa vida em sociedade e como um sistema interligado na parte ecológica dependem dos micro-organismos para sobreviver. Então, nós temos as doenças, os micro-organismos que causam doenças como a gripe aviária ou o que está causando a atual pandemia. Nós temos micro-organismos que causam esses filmes microbianos ou biofilmes dentro de tubulações, formando essas incrustações. Nós temos micro-organismos que facilitam o processo de absorção de algum componente, de alguma substância pelas plantas, como as bactérias que estão nesses nódulos das leguminosas,
que facilitam o processo de absorção de nitrogênio por essas plantas, tá? Nós temos os produtos que são produzidos com auxílio de micro-organismos, alimentícios ou não. Nós temos vinagre, nós temos pão, os vinhos, as bebidas, os derivados lácteos, como queijo, iogurte. Nós temos também os biocombustíveis, tá? Nós temos antibióticos, nós temos enzimas, ou seja, uma quantidade muito grande de substâncias, além de que o oxigênio que nós respiramos passa também por um processo, a sua produção também passa por um processo que envolve micro-organismos. Além disso, eles atuam também equilibrando muitos ecossistemas do nosso planeta. Trago uma frase que eu gosto muito de Louis Pasteur, um grande cientista, um químico francês, que seus estudos foram fundamentais para o desenvolvimento da microbiologia. Ele diz o seguinte, que o papel do infinitamente pequeno na natureza é infinitamente grande. Então, isso daqui diz tudo o que a microbiologia representa para as nossas vidas dentro do planeta Terra. A microbiologia, ela, por definição das palavras derivadas, ela significa uma ciência que estuda os pequenos seres vivos, as pequenas vidas, ou também pode ser definida como os seres vivos minúsculos, que são, em geral, individualmente muito pequenos, ou para serem visualizados a olho nu. Observem que ele falou individualmente muito pequenos, porque há seres microbianos que eles se juntam em populações, essas populações crescem e nós conseguimos visualizar a olho nu, como por exemplo as colônias de bactérias, que nós também veremos o que é uma colônia de bactéria e como ela se forma, tá? Mas individualmente eles são muito pequenos. Destaquei aqui o nome micróbios porque esse nome está muito presente em várias literaturas, porém, na área científica é pouco utilizado, não é preferível utilizar micro-organismo. A microbiologia ela é dividida em várias áreas. As de duas grandes áreas seriam a microbiologia básica, que ela vai tratar da fisiologia, da genética, da caracterização do micro-organismo em si. Já a microbiologia aplicada, ela vai utilizar esses conhecimentos e aplicar em algum setor. Na área de alimentos, na área farmacêutica, na agricultura, na agropecuária, na parte ecológica, tá? Então, ela vai aplicar esse micro-organismo em diversas áreas. Mas, no todo, a microbiologia ela vai tratar de vários assuntos, desde saúde, aplicação industrial, a parte ecológica, a diversidade de micro-organismos, a origem desses micro-organismos, como esses micro-organismos reagem ou agem em determinadas situações, determinados parâmetros e a evolução das células microbianas. Trago para vocês aqui uma ilustração para facilitar o comparativo do tamanho dos micro-organismos de algumas substâncias e objetos. Nós temos aqui a bactéria numa escala um pouco acima de 1000 nanômetros. Lembrando que o nanômetro está aqui embaixo, ó. Ele é 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro, então é muito pequeno. E as bactérias são maiores do que o que nós chamamos de nanopartículas e maiores também do que os vírus. E as bactérias também são menores do que as células sanguíneas. Então, nós temos seres extremamente pequenos, de tamanho bem reduzido. Aqui outra ilustração que mostra um comparativo e agora com valores mais específicos. Nós temos, por exemplo, os tamanhos da célula animal, vegetal, de bactéria e de vírus. Esse símbolozinho que parece um U com M se chama, coloquei aqui, ó, se chama micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes menor do que o milímetro. E quando é nm é nanômetro, é 1 milhão de vezes menor do que o milímetro. Então, são realmente seres bem minúsculos. Os micro-organismos podem ser encontrados em todos os locais que você imaginar na Terra. Eles são geralmente associados a outras células, formando o que nós denominamos de população.
E essa população, ela vai viver em um local, e esse local que se chama de habitat, que pode ter condições ou parâmetros favoráveis ou desfavoráveis para o crescimento de várias populações ou de populações específicas, tá? Isso também é importante nos processos de produção de produtos alimentícios ou não, pois esses parâmetros de temperatura, pH, nutrientes, quantidade de oxigênio, eles vão impactar e vão ajudar a quem está produzindo a direcionar qual micro-organismo vai crescer e em que velocidade para produzir aquele medicamento, para produzir aquele alimento, aquele biocombustível. Então, é bem interessante. Essas populações diferentes, quando elas têm uma conexão, uma interação, nós chamamos de comunidade microbiana. E essa comunidade microbiana interage produzindo ou substâncias tóxicas para outra população ou produzindo produtos que não vai necessitar, porém é um nutriente para outra população. Então, quando nós temos essa interação dessas comunidades microbianas com seres com fatores químicos e físicos, nós temos os chamados ecossistemas microbianos, que podem ser aquáticos, terrestres ou em organismos superiores. Podemos encontrar os micro-organismos em vários locais, desde o solo, ar, em vários tipos de superfície, de equipamentos, utensílios, instalações no corpo humano, nas plantas e também na água. Aqui tem uma tabela só para demonstrar que os micro-organismos que estão na superfície, tá? Que nós conhecemos de forma e são mais estudados, eles são o menor percentual de micro-organismos existentes na Terra. Então, ainda tem muita coisa para ser estudada. Os tipos de micro-organismos são o grupo das bactérias, as arqueias, as algas, os protozoários, os fungos e os vírus. Nós falaremos deles no decorrer da nossa disciplina. Os micro-organismos eu gosto de dividir em 3 categorias. Eles podem ser benéficos, eles podem ser maléficos e não causarem doenças, causarem alguma coisa não desejável, porém não causando doença, como por exemplo, os micro-organismos que causam biofilme e eles causam o entupimento de um encanamento, tá? Nós também temos os maléficos, porém que causam doenças, que são chamados micro-organismos patogênicos, tá? Sendo que a maioria, apesar de a gente conhecer mais os que causam pontos ruins, tá? A maioria dos micro-organismos tem uma ação benéfica para o homem e para a nossa sociedade, para o nosso ecossistema, tá? Patogênicos, por exemplo, nós temos os que estão relacionados a várias doenças como malária, tuberculose, cólera, sarampo, salmonelose e também os que causam doenças na plantação, nos animais, entre outros. Na agricultura, nós temos alguns exemplos. Os nódulos lá das raízes do das leguminosas, a participação no ciclo do enxofre, reciclagem de nutrientes, doenças no cultivo, tá? E também podem ser utilizados com pesticidas naturais. Em relação à parte nutricional, nós temos que há micro-organismos que auxiliam no processo digestivo, tanto do trato gastrointestinal do ser humano, como no rumen de animais ruminantes, por exemplo. E, além disso, existem alguns micro-organismos que são cultivados para produzir uma substância suplementar nutricional ou ele em si é considerado uma fonte de alimento não convencional. Na indústria alimentícia, nós temos micro-organismos relacionados às doenças transmitidas por alimentos, as chamadas DTAs. Temos micro-organismos que vão deteriorar o alimento, mudar a cor, mudar a textura, mudar o sabor, mudar o odor, tá? Porém não causam doenças. E tem os que causam doenças que estão dentro das DTAs. E também tem os micro-organismos benéficos, que são os chamados fermentadores, que vão produzir pão, vinho, iogurte, entre outros produtos, vinagre e assim vai. Dentro da indústria de alimentos existe uma área de estudo chamada segurança alimentar, que ela vai tratar principalmente de pontos para evitar que tenha uma contaminação de patógenos e também possa ter fundamentação para rastrear um possível surto que venha acontecer relacionado ao consumo de distribuição de alimentos. E não esquecer também que os micro-organismos dentro do setor de produção de alimentos, não só de alimentos, mas também da indústria farmacêutica,
são os grandes perdas dos produtos. Aqui uma imagem para ilustrar alguns produtos e alguns tipos de micro-organismos que são relacionados à produção de alimentos, pois vocês olhem com um pouco mais de cuidado. Nós temos também a área de bioenergética, em que são produzidos biocombustíveis, são produzidos biodiesel, etanol, gás natural. Há também a ação dos micro-organismos como biorremediadores, como por exemplo na ação para reduzir o impacto do óleo derramado, solventes e outros poluentes. Também temos a chamada microbiologia industrial e a biotecnologia, sendo que a microbiologia industrial ela é uma área que vai produzir produtos de baixo valor comercial, que são produtos já bem conhecidos, tá? Mas em larga escala. Já a biotecnologia vai trabalhar com organismos geneticamente modificados para produzir produtos de alto valor agregado, porém com a baixa escala. Trago aqui para vocês alguns fatos históricos relacionados aos micro-organismos. O primeiro grande cientista importante no setor de microbiologia é Robert Hooke, que ele foi o primeiro a descrever as células e denominá-las como células, tá? Ele escreveu um livro bastante importante, o Micrographia, de 1665, em que ele traz as suas observações sobre observações de micro-organismos, tá? Nós temos também Antonio von Leck, que ele era um holandês, e ele foi o primeiro a observar os micro-organismos com lente de aumento. Vocês observem aqui na figura do lado direito, tem uma réplica das lentes de aumento do projeto de microscópio que ele utilizava para fazer essas observações. E ele conseguiu fazer observações bem fiéis, como você verifica no lado esquerdo, o detalhe de alguns animáculos, que são as primeiras observações de bactérias que ele visualizou. Nós temos cocos, nós temos bacilos, tá? Então, foi uma descoberta e um detalhamento bastante importante, mesmo com a baixa tecnologia da época. Existe a chamada Idade do Ouro da microbiologia, onde teve os maiores estudos relacionados à microbiologia, de 1857 a 1914, e foi uma época de grande desenvolvimento. Louis Pasteur, um grande químico francês, ele contestou a chamada geração espontânea. Então, ele conseguiu, com seus experimentos, relatar a possibilidade de que... refutar a teoria da geração espontânea. E ele relatou várias descobertas relacionadas à fermentação e também teve vários estudos relacionados a vacinas, como, por exemplo, o exemplo principal dele é a vacina da raiva. Aqui, uma ilustração para demonstrar o estudo de Pasteur para poder refutar a geração espontânea, que ele tinha um caldo que estava com vários micro-organismos. Esse caldo contaminado foi fervido e em seguida foi fechado esse vidro e feito um gargalo em curvatura de S ou gargalo em pescoço de cisne. E o que acontecia? Esse ar do meio externo que era contaminado poderia passar e entrar dentro do recipiente, porém os micro-organismos ou as partículas que continham os micro-organismos ficariam presas dentro desse gargalo e não chegariam a contaminar o caldo. Existem ainda óbvio que foram vedados, né, para garantir depois para nível histórico, mas existem ainda alguns desses frascos que com mais de 100 anos eles ainda não foram contaminados lá no Instituto Pasteur, na França, que se dedica ao estudo da continuidade das melhorias das descobertas de Pasteur. Nós temos também o Robert Koch, que ele é um médico alemão, e ele demonstrou o significado etiológico das bactérias como agentes de doenças infecciosas e fez a postulagem do chamado postulados de Koch, em que tem 4 postulados aqui do lado esquerdo, que ele dizia que o patógeno suspeito ele tem que estar presente em todos os casos de doença e ausente em animais sadios. Já o segundo postulado, os patógenos suspeitos devem ser cultivados em cultura pura. 3. As células de uma cultura pura do patógeno suspeito devem causar doenças em um animal sadio. E 4.
o patógeno suspeito deve ser reisolado e de forma que se demonstra ser da mesma amostra inicial lá daquele primeiro animal contaminado. Nós temos aqui também, deixei para vocês olharem com mais detalhes, tá? Alguns outros eventos históricos, incluindo grandes prêmios Nobel dentro da microbiologia. Aqui com mais detalhe, tá? Vocês vejam os fatores relacionados direto ou indiretamente à microbiologia. Bom, vou ficando por aqui, mande suas dúvidas, façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau!